Você conhece algum tipo de investimento com risco zero? Conhece ou não conhece? Isso mesmo, não existe investimento com risco zero. E foi isso que o meu assinante Wellington Chaves questionou quando ele disse que os títulos públicos não tinham risco zero de verdade. Isso é absolutamente irreal, porque o risco dos títulos públicos está atrelado à saúde financeira do país. É o risco soberano. Se o país quebrar, ele deixa de pagar as dívidas, deixa de pagar os juros desses títulos públicos. E como que a gente sabe se o país está bem, está com a saúde financeira boa ou está com a saúde financeira ruim? Para isso existem as agências de crédito internacional, como Fitch, Moody's, Standard & Poor's, que são agências internacionais que dizem se aquele país ou aquela empresa está bem ou está mal. Como que essas agências elas funcionam? Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor. Imagina que você está no seu trabalho e você tem vários colegas. E todos esses colegas vêm pedir dinheiro emprestado para você. Imagina aqueles colegas numa fila e cada um tem o objetivo de pedir dinheiro emprestado para você. E você vai olhar para a cara dele, ou vai olhar para o histórico, vai olhar pelo que você conhece, vai analisar e vai colocar um selo. Olha, esse aqui tem chance de me pagar 100%. Esse aqui, olha, sei lá, uns 70%. Esse aqui eu já emprestei um dinheiro e ele não me pagou até hoje, então eu vou dar grau de risco máximo para ele. Tá entendendo? A mesma coisa que você vai fazer com seus colegas, dando um selo com grau de risco, é a mesma coisa que essas agências de crédito fazem com os países e com as empresas. De acordo com a saúde financeira do país, de acordo com o histórico, elas dão um selo dizendo se aquele país é o melhor pagador ou é um pior pagador. E isso acontece com todos os países do mundo, não é privilégio do Brasil. E só para você entender melhor como que essas agências elas avaliam cada país ou cada empresa, eu vou te falar alguns itens aqui. Cada agência dessas tem um protocolo a ser seguido quando elas fazem a medição do risco, mas eu vou dar aqui 5 itens para você entender por que o Brasil foi rebaixado de grau de investimento para um grau especulativo. Olha só o que essas agências elas pegam só por cima para você entender. Então, essas agências normalmente elas verificam as reservas internacionais do país, que é quanto dinheiro eles têm para controlar a economia, ou para pagar dívida, é quanto dinheiro o país economiza para poder garantir a solvência do país. A solidez da economia, como está a economia? Ela está funcionando legal? Olha só os itens que eu estou passando aqui, você vai começar a entender por que o Brasil está caindo esse grau de investimento para grau de especulação e por que o selo dele está piorando. Então, reserva internacional, solidez da economia, estabilidade política. Nosso país está super estável politicamente, né? Brincadeira. Você está entendendo por que o país caiu no grau de investimento? O que mais? Fatores sociais, como que está a sociedade? Como que está a distribuição de renda da sociedade? Esses são fatores, tem outros fatores como liberdade de imprensa, mas esses são fatores que essas agências de crédito levam em conta ao medir esse grau de risco. E de acordo com cada num processo interno, elas decidem se aquele país é arriscado ou não. Eu vou te falar aqui, vou te mostrar as principais agências de risco e dá uma olhada aqui para o gráfico para você entender melhor como que funciona. Então basicamente, nós temos 3 agências principais de risco, que são a Fitch, a Moody's e a Standard & Poor's, que são as agências. E aí você vai ver que é como num boletim. Vai ter nota azul e vai ter nota vermelha. Começando da A, que é azul, até C, D, dependendo da agência, que é a nota vermelha. Então dá uma olhada no gráfico aqui. A Fitch começa em AAA, a Standard & Poor's também começa em AAA. Eu quero que você entenda, quanto mais A, menos arriscado é o país e melhor está o grau de investimento, dizendo que a qualidade do país está boa e o risco está baixo. Quanto mais vai diminuindo, vai indo para o lado vermelho, quando começa a ir para o B, ainda está no grau de investimento, mas já está numa qualidade mais ou menos, quase partindo para um grau especulativo. Então, quando é BBB+, por exemplo, na Fitch, ainda está num grau de investimento, mas quando começa a ir para BB+, que é o caso onde o Brasil está na Fitch nesse momento, quer dizer que ele está numa categoria especulativa e que o risco é maior.
E se vai para C, então essa agência está dizendo que o risco é tão alto e a inadimplência está muito visível. Então, o que acontece? Basicamente, ela diz que o país está arriscado. Nesse momento, nós estamos enquadrados numa categoria de especulação. Em algumas agências, como a Fitch, BBB+, em outras, como a Moody's BA2, como a Standard Poor's BB. Então, a única coisa que importa aqui é que nós estamos numa categoria de grau de especulação. E o que isso resulta de fato na sua vida? O que piora, o que melhora na sua vida? Quanto mais especulativo for um país, e eu vou te explicar aqui, já expliquei em outro vídeo, o que acontece. Quanto mais especulativo é um país, menos pessoas, menos estrangeiros estão dispostos a investir no país. E nós dependemos muito de recursos estrangeiros. E aí o que acontece? Lembra em outro vídeo, que se você não assistiu ainda, vai lá e assiste, que o Jack ele pega seus dólares, e aí ele vem para o Brasil com seus dólares, e aí ele tem que comprar real para poder investir no Brasil. Quando ele vende os dólares no Brasil, tem muito dólar no Brasil, e logicamente pela oferta excessiva, o dólar cai. Então, imagina que o Brasil está com uma taxa de juros atraente, está um país atraente, e muitos dólares vêm para o Brasil. Então, com muitos dólares, o dólar cai. Imagina o contrário agora, que o Brasil está um país extremamente arriscado, e aí o Jack que veio para o Brasil, ele quer voltar para os Estados Unidos, que é um país seguro. E aí o que ele faz? Ele está com um real agora, e ele tem que vender real e comprar dólar. No momento que ele compra dólar, tem muita procura pelo dólar e, logicamente, pela grande procura, o dólar vai aumentar. Claro, eu estou falando do Jack, de uma pessoa, mas imagine milhões de Jacks fazendo isso ao mesmo tempo. Então, quando o Jack entra no país, muitos dólares são ofertados e o dólar cai. Quando o Jack sai do país, muitos dólares são comprados e o dólar aumenta. Então, um dos motivos que você vê quando o grau do país está arriscado é porque o dólar aumenta, porque tem muitos Jacks saindo do Brasil. Então, um dos sinais é o dólar aumentando. Então, isso piora no seu bolso, aumenta a inflação, entre outras coisas que pioram muito. Tem muitas empresas que pegam empréstimos em dólar, então com o dólar aumentando, piora para ela. E muitas empresas que pegam dinheiro no exterior para poder investir no Brasil e poder crescer, então o PIB cai. Mas eu quero que você compreenda, nessa luta aqui entre o Brasil não deixando o investidor sair e o Jack querendo sair, o que o Brasil faz? Ele aumenta a taxa Selic. Um dos motivos da taxa Selic aumentar é reter o investidor estrangeiro no Brasil. Com um país muito arriscado, o Brasil tem que pagar uma taxa Selic muito maior. E por isso que nesse momento, nesse vídeo que eu estou gravando, está em 14,25%. E essa briga, quanto mais arriscado for o país, quanto mais essas agências de risco disserem que aquele país é arriscado, mais o Brasil vai ter que aumentar essa taxa Selic para poder reter o Jack aqui no país, para não aumentar o dólar e não deixar o investimento estrangeiro sair do país. Porque se o investimento estrangeiro sair do país, o PIB cai e aí a coisa começa a ficar feia. Só que, como o Wellington me perguntou, logicamente que tem risco, essas agências estão demonstrando que existe um risco. Só que o Brasil está pagando uma taxa de juros maior, que está retendo alguns investidores estrangeiros aqui, mas em 2015 saiu cerca de 22, alguma coisa de investidores estrangeiros. Mas muitos ficaram porque essa taxa aqui está alta. E muitos estão achando que vale a pena investir no Brasil ainda. E por isso que eu digo que o país não está tão arriscado ainda. Porque em países como a Grécia, por exemplo, que entrou numa crise profunda, os investidores olharam lá e viram que não tinha mais como opção, mesmo a Grécia pagando uma taxa de juros maior, provavelmente a Grécia não ia conseguir pagar o dinheiro. Tá entendendo? No Brasil, embora o Brasil apresente um grau de especulação, ainda eles estão vendo o Brasil com bons olhos. Eles estão vendo o Brasil que eles podem investir e conseguir o dinheiro de volta. Eles não estão vendo o Brasil como um grau de calote. Não estou dizendo que não vai ter calote ou vai ter, mas os investidores estão ainda apostando o seu dinheiro e estão acreditando que vão ser pagos. Tá entendendo? O dia que eles não acreditarem que isso vai acontecer, eles vão tirar todo o dinheiro do Brasil, aí o dólar vai disparar e o país provavelmente vai enfrentar uma grande crise. Era só isso que eu queria que você compreendesse, que nunca existe risco zero.
Isso aqui é um risco iminente que a gente está acompanhando dia a dia e depende muito dessas agências de risco, do que elas... E cada uma é independente em relação à outra, então uma pode ter um grau maior, outra menor, mas elas influenciam muito o país. Não só porque menos pessoas investem no Brasil, mas porque algumas empresas pegam dinheiro emprestado lá fora para poder investir aqui e acaba aumentando tanto o dólar, que acaba aumentando, então fica mais caro para ela, e tanto os juros que elas pagam lá fora, que era muito barato, acaba aumentando para ela. Então, no final das contas, nossa produção aqui no Brasil acaba sendo muito prejudicada, então acaba tendo demissão, acaba tendo inflação, porque o dólar subiu, e acaba prejudicando muito você, no final das contas. Então é muito importante que você entenda como que as agências de risco funcionam e por que você deve entender isso com uma certa profundidade. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, não esqueça de compartilhar, dá um joinha para saber se eu estou no caminho certo, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.